Olá! Um dia eu ouvi uma expressão e essa expressão a tenho guardado já por alguns anos. E a expressão é a seguinte: o afeto nos afeta. O afeto é um sentimento, né? E existem várias formas de expressões afetivas ou várias formas de sentimentos. Você pode, por exemplo, pensar no ódio, no amor, no rancor, no ressentimento. Pode pensar também na alegria, na paz. Você pode pensar aí no medo, na insegurança, no amor, na paixão, enfim, são muitos afetos. E todos os afetos nos afetam, marcam a nossa vida, há um impacto na nossa vida mediada pelos afetos. Quer ver uma coisa? Você passa pela mesma rua todos os dias, 10 anos. Um dia você sofre um acidente nessa rua. Aquilo é tão marcante e você é tomado por uma dor, né, por um medo naquele momento, que daqui 20 anos, se alguém perguntar para você, você vai saber contar a história daquele dia, porque aquele evento, no lugar que você passou por 10 anos, mas naquele dia, um afeto, né, ou seja, um sentimento forte habitou a sua vida ali, que nesse caso foi o medo, né, que foi o desespero, e aquilo vai te fazer lembrar para sempre, para sempre. Os afetos marcam a nossa vida, sejam eles afetos positivos ou afetos negativos, mas os afetos nos marcam. Há um impacto na nossa vida. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus, está registrado em Filipenses capítulo 2, versos 1 e 2. Diz assim a Palavra de Deus: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Paulo, escrevendo aqui aos crentes ou à igreja em Filipos, ele vai falar sobre uma série de conselhos, mas há algo que eu quero destacar aqui. Eu quero dar um grifo para essa expressão de Paulo quando ele diz que haja entre vós alguns entranháveis afetos. A ideia de entranha é algo de dentro, algo profundo, algo que mexe conosco lá dentro. A gente não consegue nem definir, explicar, discriminar muito bem, mas tem a ver com um sentimento da alma, digamos assim, um sentimento da profunda, né, do profundo ser. Não é aquela coisa superficial, passageira, pontual, mas algo que envolve a nossa vida por dentro. Ele diz que haja entre nós entranháveis afetos. Ele está dizendo que existem muitos afetos, os afetos nos marcam. Mas os afetos que são da alma, os afetos mais profundos, esses afetos nos marcam muito mais profundamente, inclusive definem a nossa vida. Por exemplo, se você é tomado pelo amor, que é o mais nobre de todos os sentimentos ou afetos, esse amor ele pode marcar a sua vida e marcar aqueles que estão em torno da sua vida. Mas se você é regido pelo ódio, esse ódio também vai marcar a sua vida e vai marcar aqueles que estão em torno da sua vida. Quaisquer afetos ou sentimentos vão causar impacto em nós e no entorno da nossa vida, ou seja, nos relacionamentos que nós temos estabelecido. Paulo está dizendo, olha, não vale a pena você viver a vida na superficialidade, seja intenso, seja profundo, que haja em você sentimentos de alma ou entranháveis afetos. Não é uma, não são duas, mas muitas vezes que ao longo de 16 anos de ministério pastoral e algum tempo, né, de clínica psicológica, temos ouvido queixas e muitas queixas. E uma das queixas principais que marcam a vida de muitas pessoas é, na verdade, uma queixa que aponta para um déficit afetivo. Pessoas que na infância foram menos amadas do que deveriam, menos abraçadas, menos beijadas, menos acariciadas, ouviram menos palavras de afirmação, menos elogios, enfim, pessoas que ao longo da sua infância, primeira e segunda infância, depois puberdade, juventude, foram marcadas pela falta de afetos ou até mesmo por afetos, mas afetos superficiais. Existem afetos profundos, eu dizia que existem duas categorias, afetos negativos e positivos. O foco dessa palavra é no que diz respeito aos afetos positivos, o amor, a compaixão, a misericórdia, afetos que nos envolvem e que marcam a nossa vida e a vida daqueles que nos cercam. Não é possível
num tempo como este, ignorarmos a necessidade de sermos mais afetuosos. Até porque estamos virando como que máquinas, robôs. Estamos apresentando um comportamento robotizado ou padronizado. Estamos vivendo um tempo em que a impressão que eu tenho, numa leitura rápida que eu faço, não sou um sociólogo, né? Apesar de olhar com um olhar diferente para a sociedade, como psicólogo, como pastor, mas não sou um sociólogo. O que eu percebo, mesmo não sendo um estudioso das relações sociais de uma forma ampliada, a gente percebe que a nossa geração ou a nossa cultura, ela é marcada por muitos vazios. São casamentos mais vazios, relacionamento de pais e filhos mais vazios. Quer ver uma história? Está todo mundo em casa e todo mundo se divertindo. A energia elétrica acaba. Automaticamente o computador é desligado, a televisão também, ou o rádio, ou qualquer outra coisa, aquele silêncio. As pessoas não sabem mais nem sequer conversar. Não há assunto, não há tema. E ficam meio que abobalhados, olhando um para o outro. E agora, José, o que eu faço? Esperando rapidamente que a energia volte para que haja alguma coisa para mediar a relação deles. Que seja o comentário do filme que está passando, ou a página da internet está sendo acessada, ou comentário no Facebook, enfim. As pessoas estão tendo aí uma inabilidade nos relacionamentos. Por conta de uma pobreza, uma profunda pobreza afetiva. Vivendo na superficialidade. Olha, você quer marcar a vida do seu filho, da sua filha? Seja afetuoso, expresse afetividade para ele. Que haja, e essa afetividade não só através de palavras, mas uma afetividade que envolve toque, gestos, olhares, palavras de afirmação, ou seja, em toda a complexidade, que haja uma expressão afetiva para com esse filho, para com essa filha, que é marcar a vida do seu esposo, da sua esposa. Seja afetuoso, não é na indiferença, não é na distância, não é no silêncio, não é no vazio, na superficialidade que você vai construir um bom casamento. É na profundidade dos afetos. Aprofunde nisto, seja afetuoso. Ah, mas eu nunca recebi, não posso dar porque eu nunca recebi. Olha só o que está dizendo. Está dizendo que você não pode aprender a ser diferente. Isso é uma grande bobagem que afirmamos para nós mesmos, porque na verdade todos podemos aprender. Podemos construir habilidades, podemos aprender a expressar afetos, podemos aprender, na verdade, o caminho da expressão. Às vezes somos introvertidos, ensimesmados pela criação que tivemos. E é fato, se não recebemos, não temos nada para dar. Mas olha só, eu posso modificar isso. E posso aprender a receber, e eu posso aprender a dar. Aliás, na medida em que você oferta um carinho, um sorriso, um abraço, ou seja, em que você é afetuoso, é óbvio que esse afeto compartilhado daqui para lá vai ter uma resposta, uma reciprocidade, uma correspondência. E você que hoje diz não ter recebido nada, vai começar a receber. Mas toma a iniciativa de impactar a vida do seu esposo, da sua esposa, filhos, pais, amigos, pessoas de grande relevância na sua vida com profundos, ou como diz Paulo, entranháveis afetos. Ele até usa a palavra afeto ligada à compaixão, ou seja, alguém que é capaz de, inclusive, na expressão afetiva, sofrer a dor do outro, chorar o choro do outro, participar do luto do outro, ou da perda, ou de qualquer outra situação de dor. Nós precisamos aprender esse caminho. Não podemos aceitar sermos transformados em robôs, em máquinas insensíveis, indiferentes, de pouca expressão. Por mais bonitinho que seja o seu smartphone, o seu tablet, ou o seu notebook, ou o seu PC, ele não expressa afetos. Estão criando aí a inteligência artificial, podem criar, estão especulando uma ou outra expressão de afeto, estão tentando reproduzir numa máquina, num robô, mas por favor, nada como a expressão humana, nada como a expressão humana. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, ninguém ama como ser humano. Ninguém expressa a verdade como ser humano. Às vezes a gente constrói uma linguagem disfuncional, então reaprenda a comunicar amor, reaprenda a comunicar afetos, seja com gestos, com palavras, com olhares, com toques, mas seja afetuoso. Decida, escolha ser afetuoso. Eu sei que todo pai e toda mãe vai errar. Eu sei, tenho consciência que eu não vou acertar o tempo todo com os meus filhos, mas eu faço questão de abraçá-los, de beijá-los, de afirmar o valor que eles possuem, de dizer do meu amor para com eles. E há uma grande reciprocidade. A gente dá, a gente recebe, isso marca, isso vai impactar a vida de um ser humano.
Você tem uma ideia como que isso é sério? Um pai que tem uma filha e essa filha recebe poucos afetos deste pai. Ela é uma forte candidata a namorar precocemente e a se entregar ao primeiro homem que oferecer a ela os afetos que ela precisa e que não está recebendo em casa do seu pai, por exemplo. Então você que é pai e tem meninas, põe no colo, abrace, beije, acaricie, afirme o valor dela, elogie, tenha uma postura afetuosa. Da mesma forma vale para a mãe, para os avós, para a família de uma forma geral. E que Deus nos ajude a impactar a vida dos outros, assim como queremos ser impactados pelo caminho dos entranháveis afetos que marcam a nossa realidade humana. Somos humanos e podemos aprender a amar de um jeito correto. Que Deus nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus. Amém.